Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento de formação dentro da Renovação Carismática Católica, um encontro estadual, especificamente para o Ministério Universidades Renovadas. Eu me chamo Diácono Nário, sou casado, 22 anos de casado, 3 filhos, trabalho na faculdade, numa universidade, há 25 anos. E desde o meu período de caminhada dentro da faculdade, tenho auxiliado e ajudado no Ministério Universidades Renovadas, auxiliando nos encontros e formações. E hoje nós estamos aqui para podermos auxiliá-los nessa formação. Nós vamos tratar sobre a carta encíclica Fé e Razão do nosso saudoso Papa São João Paulo II, da qual ele trata sobre as razões entre a fé e a razão. E nós que trabalhamos no meio universitário, muitas vezes achamos que agora estou na faculdade, que eu não preciso mais da fé, que agora eu vou encontrar a verdade. E o Papa nos traz a reflexão que a fé e a razão são como 2 asas que constituem pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade, em última análise, de o conhecer a Ele, para que, conhecendo e amando, possa chegar também à verdade plena sobre si mesmo. Então o Papa nos traz, já desde o início da sua encíclica, de que a fé e a razão constituem como 2 asas. Não se dá para voar com uma asa só. Nós sabemos que um pássaro precisa das 2 asas para ter voo. Assim também o homem precisa da fé, ter uma experiência profunda com Deus, e essa experiência nos leva a ter razões da nossa fé. O crer e o ser e o saber, eles são como 2 asas. Por isso que nós vamos tratar sobre esse assunto agora com vocês. Primeiro, o que é fé? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Então, queridos ouvintes, a fé é uma certeza daquilo que eu não vejo. Deus é real, mas ninguém vê. Nós vemos o quê? A manifestação da glória de Deus, que são a sua criação. E assim podemos perceber de que, de fato, a fé nos leva a ter uma intimidade com o Senhor. E a razão? A razão é a faculdade de raciocinar, de compreender, de ponderar. Então, nós podemos deixar bem claro que a fé não sobrepõe a razão, nem a razão sobrepõe a fé. É claro que a fé é muito mais valiosa do que a razão, porque a razão também dá um mecanismo de podermos compreender melhor a nossa fé, mas as duas andam de mãos dadas como asas. Tem uma santa muito querida, Santa Edith Stein. Ela define fé, da qual nós vamos perceber a autenticidade, a profundidade do seu documento. Ela diz: a fé está mais próxima da sabedoria divina do que toda a ciência filosófica e mesmo teológica. Vou repetir: a fé está mais próxima da sabedoria divina do que toda a ciência filosófica e mesmo teológica. Quem é Edith Stein? Ela foi uma grande mulher, judia. Ela nasceu no dia 12 de outubro de 1891, de uma família de judeus. Lá para os seus 12 a 13 anos, ela abandonou a fé judaica e começou a viver no mundo sem uma religião específica. Fez faculdade de filosofia e começou na faculdade a conhecer, através de um casal que lhe deu a vida de Santa Teresa d'Ávila. E ela começou a conhecer Santa Teresa d'Ávila, e depois que ela terminou de ler a vida dela, ela disse:
encontrei a verdade. Ela quis ser católica, foi batizada e depois começou mais a aprofundar os seus conhecimentos a Deus. E ela se tornou a primeira mulher na Alemanha a ter um doutorado em filosofia, até então permitido apenas para homens. Então podemos perceber que essa grande mulher, uma grande universitária, professora, trouxe para a igreja essa grande verdade, que a fé está mais próxima da sabedoria divina. Por isso que nós precisamos cultivar, crescer na fé, sabendo que a fé é um dom precioso de Deus, que ela é mais próxima da sabedoria divina do que toda a nossa ciência filosófica e mesmo teológica. Santa Edith Stein, na Primeira Guerra Mundial, ela se ofereceu como voluntária, como enfermeira, para ajudar as pessoas da qual estava atingindo aquela época. Já na Segunda Guerra Mundial, ela passou pelo seu martírio. Por ser de natureza judia, foi perseguida pelo nazismo, foi colocada no centro de concentração e aos 50 anos ela morreu por essa causa, de entregar a sua vida a Deus. E de fato ela se tornou uma carmelitana também, onde ela cuidou, vivenciou como consagrada ao Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, você universitário, você que está na faculdade, eu convido a você a conhecer a vida de Santa Edith Stein, saber que ela tem um dom precioso, uma virtude preciosa, uma história de vida que hoje, nos tempos atuais, nós precisamos conhecer. Ela conseguiu conciliar a fé e a razão em tempos difíceis que ela viveu, no tempo do nazismo, no tempo onde, de fato, as pessoas estavam meio perturbadas por esse grande momento da história. Mas ela foi fiel àquilo que a sustentou, que é a fé. Então, querido irmão e querida irmã, essa encíclica também nos traz alguns pontos importantes. Primeiro, conhecer-te a si mesmo. Então, ela nos traz que é importante que o homem conheça a si. Quanto mais o homem conhece a realidade e o mundo, tanto mais se conhece a si mesmo na sua unicidade. Ao mesmo tempo que nele se torna cada vez mais premente a questão do sentido das coisas e da sua própria existência. Então a encíclica vem nos trazer de que eu preciso conhecer quem sou, de onde vim, por que vim. E aí nesse sentido das coisas vamos perceber o sentido da nossa vida, de que Deus de fato está na nossa história. E o segundo ponto dessa encíclica, ela vem trazer que o próprio Deus se revela, a sabedoria de Deus. A igreja, depositária de uma mensagem que tem a sua origem no próprio Deus. Deus tomou a iniciativa de falar com o homem. Então, na fé, na palavra de Deus, nós encontramos a revelação de Deus. A verdade alcançada pela via da reflexão filosófica e a verdade da revelação não se confundem. Nenhuma torna a outra supérflua. Significa que aquilo que Deus revelou na sua verdade também revela através do próprio conhecimento, quando nós buscamos conhecer. Jesus é o revelador do Pai. Quando Moisés perguntou para Deus: Deus, qual é o teu nome? Como devo me apresentar ao povo de Israel? E Deus falou: eu sou o que sou. Na palavra hebraica significa 4 sílabas: YHWH. Uma palavra impronunciável, é o nome de Deus. E ele diz: eu sou o que sou. E aí o povo de Israel colocou vogais para que possível ser pronunciado no nosso linguajar. Yahvé, ou Javé no português, significa eu sou o que sou, que é a revelação de um Deus tão grande que vai se manifestando a nós. E Jesus foi o grande revelador do Pai, mostrando a face do Pai.
O terceiro ponto dessa encíclica vai nos trazer sobre a sabedoria. Sabe-se compreender todas as coisas. A sabedoria é a própria pessoa do Filho, o Verbo encarnado. E é importante que nós adquirimos a sabedoria muito mais do que a própria inteligência. Adquire sabedoria, adquire também inteligência. Nós vemos que muitas pessoas estão na faculdade que são pessoas inteligentes, conhecedoras, são doutoras, pós-doutoras, mas na vida percebemos que falta-lhe sabedoria, não sabe saborear as coisas criadas por Deus. Eu trabalho com muitos professores e, de fato, muitos têm realmente uma experiência de Deus, sabe reconhecer Deus na história e no conhecimento. Outros ignoram, outros acham que Deus não existe, que foi invenção da igreja. Mas eu quero deixar bem claro: fé não sobrepõe razão. A fé é a base de termos uma intimidade com Deus, e o Senhor nos dá inteligência para compreender o grande mistério da nossa fé, que é crer num Deus uno e trino. Então, querido irmão e irmã, eu sei que você está na faculdade, muitas vezes é pressionado a acreditar em coisas que às vezes você vai contra a sua própria fé. Acolhe, medita, mas não deixe de aprofundar na sua fé. Saiba de que a essência da nossa missão é aquela experiência que temos de Deus. A Renovação Carismática Católica hoje, neste ano, volta o seu olhar para a sua essência. O que é essencial para o Ministério de Universidades Renovadas? O que é essencial para a nossa missão? É Deus, é o batismo no Espírito Santo, é a evangelização, é a busca do Senhor. Então a encíclica vem nos trazer um caminho, um norte. Quantos anos nós temos trabalhado e estudado sobre essa encíclica dentro do movimento? Palestras, seminários, congressos, da qual nós discutimos sobre a fé e sobre a razão. E nós percebemos que muitos homens e mulheres que passaram e passam pelo ministério, por uma faculdade, que realmente conseguiram fortalecer a sua fé, dar testemunho de fé diante das pessoas, diante da sala, diante de professores, e depois de formados continuaram a dar testemunho para a sociedade de um homem e uma mulher íntegra, que soube conciliar o conhecimento que tem hoje com a fé que continuou tendo. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo de provação diante dessa epidemia que nós estamos vivenciando. É importante saber de que aqueles que mais hoje têm conhecimento na área da saúde são convocados a estar na linha de frente. E de fato nós precisamos dar o suporte necessário para este time de elite no sentido do conhecimento da saúde, para que eles tenham coragem, como Santo Edith Stein, que não se exaltou, que não se preocupou com a sua própria vida, mas continuou fiel naquilo que acreditava. Então, querido irmão, você que está na saúde, que está nas disciplinas, na faculdade, que cuida da saúde humana, tenha coragem. Se precaver também é importante, mas você foi chamado por Deus a estar cuidando daqueles que mais precisam agora. E o que vai te auxiliar, saber de que Deus está contigo, que Deus está com o Senhor, que Deus está te acompanhando, está te dando fortaleza. Querido irmão, querida irmã, a encíclica também nos traz este caminho à procura da verdade, a verdade por Deus revelada a nós. O apóstolo São Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 18, nos traz um relacionamento entre a fé e a razão, da qual o próprio apóstolo, ao falar no Areópago, lá na Grécia, ele utilizou de temas filosóficos para transmitir a fé. E de fato ele quis utilizar disso para entrar em comunhão com aqueles que não tinham uma experiência ainda com Deus. Ele diz: vocês adoram um Deus desconhecido, e assim foi tratando o seu discurso. Tudo bem que nesse discurso nós podemos perceber que poucos acolheram a revelação, mas mesmo assim não podemos descartar de que na evangelização
podemos conquistar muitos ou poucos. Nesse episódio específico entre o apóstolo São Paulo, lá na Grécia, no Aerópago, podemos perceber que foi grande lição para o apóstolo São Paulo, da qual ele utilizou os meios da fé e da razão para trazer de fato as pessoas à experiência com Deus. Mas é importante nós sabermos e meditarmos de que quando ele chegou em Corinto, ele utilizou de toda a sua espiritualidade, da qual ele utilizou do poder de Deus, da graça de Deus, e ele colocou a cruz como seu fundamento específico para a missão. E ele percebeu quantas maravilhas Deus manifestou através dele lá em Corinto, da qual manifestava todo o poder de Deus, porque ele se colocava diante deles com a simplicidade de fato. Querido irmão, querida irmã, o tema também da encíclica nos traz o drama da separação entre a fé e a razão. Quem inventou as universidades? Quem foram os primeiros protagonistas da formação do povo? Podemos deixar bem claro que o maior protagonista das universidades foi a Igreja Católica, os padres, da qual o ensino da filosofia e da teologia abriu as portas para o conhecimento. E depois do passar do tempo, houve esse drama da separação entre a fé e a razão, onde a razão começou a ser independente, achando que por si só poderia sobreviver. Mesmo assim, a igreja não abandonou a razão, mas ela está em busca dessa conciliação. Nós podemos perceber que tudo que o pensamento patrístico e medieval tinha concebido e atuado com uma unidade profunda entre a fé e a razão, geradora de um conhecimento capaz de chegar às formas mais altas da especulação, foi realmente destruída pelos sistemas que abraçaram a causa de um conhecimento racional separado e da alternativa da fé. E aí nós vemos hoje como estamos. Faculdades que se dedicam apenas à razão e às vezes têm levantado calúnias e falsos conhecimentos sobre a fé. E o que precisamos fazer então? A igreja vem com o discernimento do magistério, como a diaconia da verdade, o serviço da verdade. Ela interage na teologia com a filosofia, embora a fé supere a razão, não poderá nunca existir contradição entre a fé e a ciência, porque ambas têm origem em Deus, porque Deus é um, e Ele de fato detém e sustenta tudo que Ele criou. Crer para compreender, compreender para crer. Assim diz Santo Agostinho. A ciência pode purificar a religião do erro, da superstição. A religião pode purificar a ciência da idolatria e das falsos absolutos. Cada uma delas pode introduzir a outra um mundo mais vasto, no mundo em que ambas podem florescer. Então eu não posso fazer com que a fé cresça e a razão cresça, mas os dois juntos vai conduzir a verdade, que é única. Deus está vivo e presente em nosso meio. A verdade não contradiz a própria verdade. A fé e a razão não são campos contrários. Tudo bem que eles podem ter conteúdos às vezes diferenciados, mas é importante que haja uma humildade para que nós possamos caminhar junto. O fim último da existência humana é objeto de estudo, quer da filosofia, que é a razão, quer da teologia, que é a fé, para dar o caminho para a vida e para concluirmos o nosso ensino. É importante nós sabermos que a fé e a razão são juntas. No século XIII, Alberto Magno incentivou a pesquisa mineratória. O clérigo Nicolau, em 1543, redescobriu o heliocentrismo. No século XIX, o monge Gregor Mendel formulou as leis da herança genética. Podemos perceber de como a igreja tem ajudado de fato a ciência. Albert Einstein, bem conhecido também,
autor do relativismo, afirmava que a religião sem a ciência estaria cega, e a ciência sem a religião estaria coxa. E olha quem foi este homem para a nossa ciência. No famoso prêmio Nobel alemão, Wiener, um dos principais criadores da mecânica quântica, no ano de 1969, em Madrid, afirmou: creio que Deus existe e que dele procede tudo. A ordem e a harmonia das partículas atômicas tem que ter sido imposta por alguém. Imagine a conclusão do grande cientista, prêmio Nobel, dizendo de que Deus existe, eu creio nele, porque as partículas atômicas, para ter ordem e harmonia, tem que ser imposta por alguém. Quem é este alguém, se não for o próprio Deus? Então, queridos irmãos e irmãs, a Igreja tem o Observatório Astronômico no Vaticano, que é reconhecido mundialmente como autoridade científica também. Por isso percebemos que a Igreja, ela não está contra a razão. Ela sim está, e ela sempre esteve favorável ao estudo, ao conhecimento. E nós muitas vezes não temos percebido isso, de que de fato a Igreja se preocupa com a verdade. Então, para você que é universitário, que está entrando na faculdade, não abandone a sua fé. Continue perseverante nela, continue buscando nela o subsídio necessário para chegar à conclusão. Eu preciso crer em Deus, e crendo em Deus eu vou ter razões para compreender a fé e razões para ajudar o caminho da nossa caminhada. Então peço a você agora, vamos pedir a Deus que Ele nos fortaleça, para que tire do nosso coração todo o medo da fé e da razão. Eu possa aprofundar sim, diante do conhecimento que o Senhor me chama, aprofundar a buscar a Deus. Lembremos de Santa Edith Stein, uma judia que se tornou católica, se tornou realmente uma doutora, se tornou uma mulher consagrada a Deus, e ela pôde compreender a verdade está em Deus, e ela conseguiu conciliar a fé e a razão. Que nós possamos juntos sabermos viver esse tempo da qual a busca do conhecimento não pode deixar a minha fé esmorecer. Senhor, ajude-nos a contermos, a termos uma unidade de fé e razão para seguirmos o caminho que Ele nos confiou. Deus abençoe você, fortalece a sua caminhada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.